Fala, primos e primas, beleza? Aqui é o Thiago Nigro e você está ouvindo o PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. Toda semana nós vamos discutir sobre temas ligados a investimentos, empreendedorismo, recomendações de livros e também um pouquinho aqui do backstage do Primo com os integrantes do Primo. E além de conteúdo muito foda, a gente também sempre vai estar acompanhado de convidados que agregam muito valor, muito conhecimento e que fazem parte do nosso relacionamento aqui do Primo. Hoje tem 2 convidados aí que com certeza vocês conhecem e vão agregar pra caramba. Então não esqueça de assinar o feed e acompanhar o PrimoCast toda segunda-feira nas principais plataformas de podcast, beleza? O tema de hoje é antifragilidade. Vocês se consideram antifrágeis, primos? Se acontecer hoje um colapso na bolsa, o valor das suas ações caíssem pela metade, você venderia todas as suas ações ou você ficaria com elas? Então fica até o final que eu tenho certeza que vocês terão um grande salto de inteligência emocional e percepção de mercado, tá bom? Vamos falar dos conceitos de Nassim Taleb, que é um dos caras mais influentes do mercado financeiro e talvez dos mercados não financeiros também, e escritor de livros fantásticos. E para esse programa, eu não poderia deixar de ter convidados mais apropriados do que essa dupla aqui, Richard Rittenband e o Luiz Fernando Roxo, que juntos apresentam o programa Os Antifrágeis. Queria começar aqui então agradecendo a presença do Roxo. Velho, obrigado demais em compartilhar e estar aqui com a gente para ensinar os primos aí. Muito obrigado, muito feliz de estar aqui. A gente sempre faz umas coisas muito quadradinhas. Isso aqui é totalmente inconvencional, que é muito bom. Então vamos dar uma pirada, falar de vários assuntos, antifragilidade na vida. Tô muito feliz de estar aqui. Um abração pra todo mundo. Pô, e na verdade, eu acho que o que eu mais quero aprender com você é o como que você fez pra emagrecer tanto, né, velho? Porque você já perdeu quantos quilos na vida, assim? Você teve um auge, né? Eu em 98, quando entrei na bolsa, fui operador de pregão e tal, eu era um cara forte e aí engordei e cheguei a 100 quilos. Então investir engorda? Como assim, meu Deus? Não, tá louco. Estresse juvenil, né? Eu era meio adolescente, eu não entendia muito da vida, aí descontava todo o estresse em comida e ia explodindo, parecia um boi, né? Puta, mas emagreceu, né? Você bateu quanto depois? Aí eu emagreci pra uns 70, aí fui a 90 Nossa. De novo em 2006, mas acho que de 2007 pra cá eu mantenho uma rotina de alimentação e de exercício que eu consigo me manter magro. E também o mindset, né? Cuidar da emoção. E estamos também com Richard Rittenband, mestre. E aí, tudo bem, velho? Fala, primo, como é que tá? Tudo bem? Aí um prazer aí participar aí do PrimoCast. Um grande abraço aí pros primos e vamos falar muitos assuntos aí, né, hoje. Muito assunto, muita história. O Richard pra cada história ele tem uma frase de efeito, eu gosto muito disso. E ele começa meio contido assim, de repente ele tá gritando, arrepiando todo mundo aqui. Pode crer. É um processo foda. Gradual, né? A gente vai aos poucos aí. Sinalente. E estamos também aqui com o editor mais famoso do mercado financeiro, Kaique, o editor. Cara, que vai contribuir muito hoje, né, Kaique? Lógico, eu tenho muitas perguntas idiotas sobre o que é antifrágil. Eu não sei se vai ser idiota ou inovador, porque eu vim pensando no caminho, numa pergunta, que ou vocês vão falar, cara, esse cara é um gênio, ou vocês vão falar, puta, sério, que merda. Ou os dois. Então esperem. Tá mais pra segunda, eu acho, hein, Kaique? Mas sei lá, vamos descobrir. E estamos também com o nosso man dos podcasts, o PrimoCast, Lucão, que não é o Lucão o editor, né? É o Lucão o quê? É o... Podcaster. Lucão Podcaster. É isso aí. Então. E aí, primos e primas, beleza? Hoje eu vou, assim, se eu fosse antifrágil, não teria perdido aí, sei lá, uns 10 mil reais em algumas ações aí. Caramba, inclusive, se vocês querem aprender a investir, é muito fácil. É só ouvir o podcast e fazer tudo ao contrário do que o Lucão fez. É isso aí. O cara pede foca, Ele é um Saraiva, hein? Ele é o cara que compra Saraiva ali na Máxima. Que é mais, Lucão? Cara, Oi. Livro é incrível. Oi também. Oi. Rio de Janeiro tá bombando, viu? Oi. É que você não sabe. Show de bola. Que o inverso de algo que é frágil, né? Se a gente pensa numa taça de vidro, o inverso de algo que é frágil é algo que não quebra nunca, é algo que é duro, é robusto, mas isso não é bem o oposto do que é frágil, né? Então eu queria até jogar pra vocês, pessoal. Qual que é o conceito de antifragilidade e fala também um pouquinho sobre o conceito disso sob a ótica do Taleb, né? Quem é Taleb? Conta um pouquinho pra gente. É muito doido, porque como o Taleb começou como trader, investidor e foi pra filosofia, esses conceitos são muito abstratos. As pessoas olham pra mim e falam, roxa, eu não entendo
nada do que você fala. Por quê? Porque antifragilidade, ele diz respeito a qualquer organismo ou coisa ou sistema complexo. Então, você pode falar sobre antifragilidade para qualquer processo ou evento. Então, é muito complexo, não é só dinheiro, é qualquer coisa. Então, vamos imaginar uma coisa que é frágil. Pensa qualquer coisa muito frágil aí. Então, pode ser uma taça de cristal, que é o que a maioria das pessoas fala, pode ser uma casca de ovo. Essa coisa frágil, ela não gosta de bagunça, ela não gosta da família da desordem, do caos, do tempo, do estresse, da turbulência. Ela não gosta. Por quê? Ela precisa de proteção externa. Se houver um estresse numa taça de cristal, com certeza ela vai quebrar. Você faz um jantar na sua casa, tem 10 taças, acabou o jantar, sobrou só 5, porque elas são frágeis. Do outro lado, você tem a antifragilidade. O robusto e o forte, ele tá no meio do caminho. Se você pegar uma pedra que é robusta, ou uma taça de ferro, por exemplo, e for mandar pro seu cunhado lá no Amapá, vai chegar lá como? Exatamente igual. Então ela é robusta. Mas o inverso daquilo que não gosta, que detesta o estresse, seria aquilo que gosta do estresse. Então, o copo antifrágil, a taça antifrágil, seria aquela que você coloca na caixa de papelão parda, coloca antifrágil em cima e ela vai batendo, chacoalhando no avião e chega lá no Amapá maior e mais forte. Então, organismos, coisas, sistemas, pessoas, empresas, instituições antifrágeis são aquelas que aprendem com o estresse, com a bagunça, com a dor e melhoram com isso. Cara, o Roxo, ele tem um negócio com contato visual, né, velho? Ele olhou pra um ponto fixo no chão assim, ó, e começou a falar, achei que ele tava vendo uma leve aqui. Eu percebi isso também. Eu falei, meu Deus, eles estão se tornando antifrágil, meu Deus. Caraca, às vezes, gigante. Às vezes é um velho, um preto velho, e às vezes é um índio, cara. Depende o que baixa aqui. Então a gente pode dizer que as empresas que crescem, por exemplo, em momentos críticos de crise mesmo, crise econômica, pode ser considerado antifrágil, então. Isso, mas você tem que ver o grau de antifragilidade que tem essas empresas e aproveitando, se a gente for pensar, trazendo para o mundo dos investimentos, tem uma característica do frágil que é a mais importante, que é o quê? O que é frágil pode te enganar e se disfarçar de vencedor por muito tempo, porque ele pode ter pequenos ganhos ao longo do tempo, porque o frágil, ele ganha pouco, mas quando ele perde muito ou colapsa. Então é aquele investimento que pode te enganar por um tempo, você achar que você tá ganhando pouquinho, e de repente vem uma desordem, acontece alguma crise, alguma coisa, e aquilo lá colapsa. E o antifrágil é o contrário, ele pode ter pequenas perdas por um tempo e de repente você tem um ganho que faz você mudar de patamar, que é uma resposta não linear, né? Porque o mundo real, 1 mais 1 é igual a 2. Então, antifragilidade e fragilidade são propriedades de sistemas complexos, justamente disso. É a resposta que você vai ter, tanto pro bem quanto pro mal. Então, essa característica do frágil é muito importante. Por exemplo, uma xícara, ela é frágil. Só que se você ficar batendo nela, assim, de uma maneira bem suave, ela não vai quebrar. Agora, se você aumenta a dose da pancada, ela quebra. Em pequeno incremento da dosagem, já pode levar ao colapso. E a gente vê muito investimento assim, que a pessoa ganha de canequinha, né, e entrega de balde, né? Ou mais, né? Aquela metáfora que o Roxo gosta muito. Sabe o que é um investimento frágil? É o cara que tá pegando moedinha na linha do trem. Então o cara vai lá, vai pegar uma, desvia do trem, fácil, né? Sobrevive, vai juntando umas moedinhas até o dia que o cara vai lá, o trem, e atropela ele. Ou mais. Investimento frágil, aquela pessoa que só olha os centavos e deixa de olhar os dólares por aí. Então a gente tem que ter essa noção de que o antifrágil pode parecer um perdedor por um tempo, porque ele vai perdendo um pouquinho e de repente ele tem uma porrada e ganha muito. E o frágil, ao contrário, ele pode te enganar, ele pode se disfarçar de algo vencedor por muito tempo e de repente colapso, porque você não consegue matematicamente mensurar o risco, mas você consegue visualizar a fragilidade. Fragilidade é tudo aquilo que odeia a família da desordem. Então a gente tem que ficar bem atento a isso, primos. Agora, a gente tá falando aqui sobre o conceito de antifragilidade, como que isso aí se aplica ao mundo dos investimentos, mas vamos falar um pouquinho do porquê, né? O porquê que é importante pra quem tá ouvindo a gente agora, pros primos, por que é importante eles entenderem sobre esse assunto? Como que isso daqui pode mudar a vida deles, fazer eles ganharem mais dinheiro, fazer eles terem mais resultado na vida, enfim, profissionalmente, pessoalmente, por quê? Porque a antifragilidade é uma postura, é um modo de ser. Uma empresa antifrágil, como o Lucão tava perguntando, é aquela que tem dinheiro em caixa, tem redundância, faz um produto numa qualidade tão grande que quando vem uma crise no mercado, o concorrente que tá brigando por preço deixa de vender. Ele, como é inovador, só ele tem aquele produto, ele vai vender cada vez mais. E como ele tem dinheiro em caixa e vai manter a margem de lucro, ele compra o concorrente. Então, a postura antifrágil é essa. Você paga o sacrifício antes. Gostei muito das coisas do Primo na virada do ano, que ele falou muito de sacrifício. Sacrifício é muito importante.
balde. Essa é uma característica antifrágil. Você paga de canequinho o sacrifício voluntário que você mesmo faz, acorda 4 da manhã porque você quer. E quando você tem o payback, o retorno, o payoff, ele é muito grande. Perde de canequinha, ganha de balde. Se você é uma pessoa conveniente, quer dormir mais meia hora, quer comer mais um docinho, ao invés de ler vai ficar assistindo bobagem na TV, você ganha o prazerzinho de canequinha. Quando vem o colapso, vem de balde. Por quê? Você perde seu emprego, você perde a sua mulher, você perde a sua saúde, porque você não correu atrás. Então, antifragilidade tem a ver com sacrifício, com pagar de canequinha para receber o retorno de balde. Então, Ao contrário, né? Não ao contrário. ó, primo, antifragilidade fala de sobrevivência, né? Você lidar com o mundo real. O mundo real a gente não vai conhecer todas as variáveis e a gente tem que ter a noção que você pode estar sujeito ao chamado risco sistêmico, aquele que te tira do jogo, o risco da ruína. Então acho que a ordem do trajeto importa. Então, através da antifragilidade, você vai primeiro focar em sobreviver e uma vez vivo você consegue se expor aos retornos que a vida e os mercados têm para oferecer. Qual que é a grande lição do Warren Buffett, por exemplo, o maior investidor de todos os tempos? Ele é o mestre da sobrevivência. Em primeiro lugar, não perder. Essa é a regra. Para ganhar no mercado financeiro, você precisa de poucos anos. Não é difícil você aprender a ganhar. Agora, aprender a não perder, aí você leva quase décadas. Por quê? Porque o mindset que é exigido, as ferramentas que você precisa são muito mais exigentes. E o Warren Buffett ele é um mestre da sobrevivência. Como é que vocês explicam que hoje o patamar de caixa dele, de dinheiro e até títulos do Tesouro Americano que ele tem lá, tá elevadíssimo? Por quê? Porque ele não tá vendo o valor, né? A atratividade nas ações para comprar agora, e ele não sabe qual vai ser o dia de amanhã, então ele tá preparado, ele já tá exposto no mercado de ações. Se o mercado de ações continuar subindo, ele ganha, concorda? Agora, se vier um colapso ou algum evento inesperado, ele tem grana para comprar, então ele é um cara que vai estar sempre sobrevivendo, ele não vai virar um passageiro da agonia que nem aquele cara que pega todo o dinheiro dele, vai, compra, e aí se tem um evento extremo, ele fica ali meio preso, né? Ele não aproveita as oportunidades, então é o que a gente chama tecnicamente exposição convexa. Então assim, se for falar, antifragilidade fala o quê? De você lidar com o mundo real e sobreviver assim como a natureza. Se for ver a natureza, como é que ela funciona, ela nunca se expõe a um risco que vai tirá-la do jogo. Ela atua de forma descentralizada, ela trabalha com redundância, experimentos simultâneos. Então assim, eu acho que a antifragilidade nada mais é, primo e primos, do que a gente seguir o curso da natureza mesmo. Assim, a natureza, bilhões de anos até chegar aqui. Você acha que alguém que criou um modelinho matemático, alguma coisa frágil, sabe mais do que essa entidade que tá aí há bilhões de anos? Você falou um negócio sobre a trajetória importa, e eu lembro do caso do cassino que você conta, né? Isso. Eu queria que você contasse esse caso do cassino e que falasse pra gente como isso aqui pode se aplicar ao nosso dia a dia mesmo, né? Como investidor, como sobrevivente. E também queria perguntar sobre, você falou muito sobre, é muito mais importante você saber sobreviver, às vezes, do que você podar, sei lá, se expor demais a um risco, ao crescimento. Vocês veem hoje muita gente, cegamente convicta e otimista com a bolsa, sem se preocupar com o lado da sobrevivência? Eu vejo bastante. Acho que a gente não chegou no auge da festa, da alavancagem. Não tem ninguém fazendo muito termo ainda. Não tem ninguém vendendo muita opção descoberta. Isso vai acontecer. Vendendo a casa pra comprar uma bolsa. Capas de revista. A coisa do cara pegar dinheiro no cartão de crédito pra comprar em bolsa. Eu acho que a gente ainda tá na balada, são 2:30 da manhã. TBT 2018, 2008, quer dizer? Os conservadores ainda estão na festa, não foram embora. Aquela galera mais loucona ainda tá comportada. A coisa ainda vai piorar bastante. E a gente ainda vai ver bastante degradação nessa questão do risco, de como se expor, da imprudência. De qualquer maneira, é muito importante a questão, e o Richard vai explicar um pouco mais, de que o trajeto importa e a ordem importa. As pessoas acham que o mais importante da vida é comprar uma BMW logo, mas não é. Você primeiro precisa sobreviver e depois comprar a BMW, né? Existe uma ordem, porque não adianta se você comprar a BMW de uma maneira, com uma alavancagem suja, errada, tóxica, porque ali na esquina você vai morrer e não vai ter valido a pena. Então, explica um pouco melhor essa coisa da trajetória. Vou contar 2 histórias que vai ilustrar bem pros primos, né? Primeiro eu vou dar uma dica de leitura, que é, assim, a gente gosta de focar muito em sucesso, histórias de sucesso. Eu gosto de ver o que deu errado, eu gosto de ver de fracasso. Então tem um livro que o cara teve que pagar do próprio bolso pra publicar, que chama Como Eu Perdi $1 Milhão, né? How I Lose $1 Million. Então os primos aí procurem. E a história real do cara que é o seguinte, o cara foi lá, fez uma operação, e aí ele ganhou $1 milhão mesmo. E aí ele, falou, sou um gênio,
e tal, vou fazer uma próxima operação pra chegar a 10 milhões. E aí ele fez, foi alavancando, etc. Só que aí a operação começou a voltar contra ele. E aí ele começou a perder. E ele começou a se expor cada vez mais e não desistia. Aí ele começou a ficar devendo. E aí é um cara que falava assim, eu deixei de comer, eu deixei de dormir, mas eu não desistia. O cara teve problema pessoal, tudo, e tava lá mantendo a posição dele. Aí ele tava perdendo muito dinheiro. E ele falou, eu não tinha condições psicológicas, passaram semanas e meses e eu não conseguia zerar minha posição. E aí a corretora foi e zerou o cara, porque falou, você já tá perdendo, devendo, acabou. Quando zeraram ele, passou uma semana, aconteceu aquilo que ele tava esperando o tempo inteiro. Ou seja, se ele tivesse durado mais uma semana no mercado, ele tinha chegado nos 10 milhões. Mas o que esse episódio ensina pra gente? A ordem do trajeto importa. O mercado fez questão de acabar com ele uma semana antes dele conquistar, mostrando que a ordem do trajeto importa. Quando você tá fazendo a coisa errada, não tem jeito. Já a questão do cassino, como é que funciona? Imagina, pessoal, que vocês têm 100 pessoas indo no cassino jogar. Aí o modelo lá do estatístico fala que a chance de quebra é de 1%. Então vai lá, 100 pessoas lá, uma quebra. Concorda comigo que as outras 99 voltam pra casa e podem jogar o dia seguinte? Uma não afeta a outra, né? Porque elas são independentes. Mundo real. É a mesma pessoa tentando ir 100 dias seguidos no cassino. Aí chega no dia 32, ela quebra. Tem o dia 33? Não tem. Não. Acabou, game over. Este é o mundo real. Então, quando você está exposto ao chamado risco de ruína, qualquer relação de custo-benefício se invalida. E sabe o que é louco, gente? Primos, a estatística usada no mercado financeiro hoje é a estatística do tipo 1, que é a estatística do grupo, não do tempo. Então, quando a gente faz conta de probabilidade, qualquer lâmina aí, qualquer sistema que faz conta de probabilidade para dizer se você vai ter mais chance de ganhar ou de perder, faz o cálculo da média do grupo, né? Como se a gente tivesse várias vidas paralelas. Então, ele te engana. A chance no mercado financeiro é menor e mais arriscada do que parece. E uma coisa muito doida, eu tenho recebido muita mensagem de pessoas viciadas em bolsa. Como eles sabem que eu sou das opções, eu já quebrei 3 vezes e eu tenho a coisa do mindset, eu tenho recebido pessoas dizendo assim, olha, perdi minha família, tô ferrado, não consigo parar de olhar o mercado, sou viciado em day trade. Então, eu tenho visto esse tipo de coisa, não tá fácil. Caraca, e você tava falando sobre a história do cara que ficou muito ganancioso ali, e depois acabou quebrando. Quando eu tinha do 19 pro 20 anos, eu trabalho numa corretora que vocês vão lembrar, a TOV, né? Já ouviram falar da TOV? Lembro. Fui muito lá. Não existe mais e tal. Eu tava começando, né? E, cara, tinha uma história que foi muito curiosa, porque teve o negócio da Petrobras, acho que foi o pré-sal, talvez, teve alguma notícia bombástica. E aí... Novembro de 97. Novembro de 97? Não, 2007. 2007, né? Novembro de 2007. E aí, cara, tinha um assessor do meu lado, que ninguém chamava assessor, na época era só agente autônomo de investimentos mesmo, e esse cara chamava Pedro. Ele atendia um cliente, que ele era juiz. E esse juiz tinha pego, eu acho que foi 200 mil reais, 100 mil reais, não lembro quanto que era, deu uma tacada nas opções que transformou esse dinheiro em 5 milhões de reais em, assim, um dia, ou alguma coisa assim. Só que esse cara, ele ficou tão cego e tão ganancioso, ele pegou, largou o emprego que ele tinha como juiz, que tinha uma aposentadoria ferrada e tal. Né? Falou, não, agora eu vou viver de operação na bolsa. E aí ele pegou em casa, montou, sabe, 6 telas de computador, pegou Bloomberg, aquelas coisas. Porque tela que faz a diferença, gente. Comprar tela pra caralho. Tela é igual o tamanho dos caras no mercado financeiro. E aí, o cara começou a achar que ele era o profissional e que ele acertou por mérito e não por sorte, não, porque eu sou fodão. O que aconteceu? Um ano depois, esse cara tinha transformado 5 milhões em 200 mil de novo, e aí ele não tinha o emprego dele, e cara, tudo porque ele foi muito ganancioso. Eu já vi várias caras. Se a gente for analisar pela ótica da antifragilidade, olha só, antes ele tinha um emprego de juiz e operava, certo? Então ele tinha alternativas, né? Ele tinha a chamada opcionalidade, ele tinha recursos, redundância. Você vê que o cara, ele mesmo foi acrescentando fragilidades na vida dele e um gatilho só desmoronou. E aí olha a situação, o cara então, agora sem alternativa, sem nada. Mas como que o cara identifica que ele tem que parar, por exemplo? Vocês têm que internar o cara numa clínica, tá ligado? É um tipo de compulsão igual qualquer outro dos pecados capitais aí, gula, luxúria, assim por diante. Então, a compulsão por trade, ela é uma coisa real, a gente vai ver porque a bolsa vai crescer, se tudo der certo, vamos ter milhões de investidores e nós vamos ter casos assim. Você precisa tratar como outro tipo de compulsão mesmo, principalmente porque eles são bingueiros, o cara não lê, não sabe nada, não conhece, ele faz uma narrativa anedótica de que a Vale vai subir, vai cair a Petro, e ele aposta tudo lá e ele fica torcendo e aquela adrenalina é patética, é muito triste. Sabe como é que os antigos, eles falavam de que se uma pessoa tá, como você
você perguntou se tá sob esse efeito e é um perigo, é você fazer uma pergunta. Você opera o mercado ou o mercado opera você? Você opera o mercado ou o mercado tá te operando? O cara que fica escravo de ficar olhando cotações. O cara vira o Smigol. O humor dele muda conforme a bolsa sobe ou cai, ele não dorme, ele deixa de comer. São esses os sintomas, sabe? O cara fica incomodado. A vantagem pra ver como é que abriu a China ou fechou o minério. A vantagem da exposição convexa, olha só a cabeça do Buffett, olha como o cara dorme tranquilo. Primeiro, as pessoas simplificam muito o método dele. O cara é um gênio, ele tem um ultra algoritmo na cabeça dele da forma de como avaliar negócios e empresas e um conhecimento de gerenciamento, de exposição ao risco impressionante. E também porque ele joga bridge, né? Bridge é um jogo de carta que exige muito isso. Minha avó foi campeã mundial de bridge, então eu jogo desde os 8 anos, então eu sei que o nível de exigência que você tem no bridge é gigantesca. E o Warren Buffett, olha só a cabeça dele, a posição dele hoje. Se a bolsa americana continua disparando, ele já tá exposto em dezenas de bilhões de dólares. Ele ganha, concorda? Vai. Tá, a bolsa desabou e caiu muito, caiu 50%. Ele tem uma fortuna em dinheiro em caixa. Ele vai comprar na Bacia das Almas. Aí caiu mais. Ele tem os títulos ainda do Tesouro Americano. Ele pode vender, fazer grana e comprar mais ações. Ou seja, ele tá numa... Vocês conseguem enxergar como ele tá numa situação do ganha-ganha? Ele tá no ganha-ganha, ó. A bolsa sobe, eu ganho. Se a bolsa cai, eu vou ganhar também porque eu tenho dinheiro pra comprar. E eu conheço uma pessoa que está aqui, que está nessa estratégia convexa também. Aí é o primo aí, né, primo? Estamos indo Que eu vi um muito post bem. seu aí que você falou, olha, primo, se continuar subindo, já estou exposto. Se desabar, aí você botou uma flechinha assim no seu post e falou, não sabemos o dia de amanhã, mas eu já tô preparado. Porque assim, o segredo da antifragilidade não é tentar prever nada, porque prever eventos é impossível. É um método não preditivo. Então, ao invés de você perder tempo tentando prever algo, você perde tempo se preparando para os eventos. Eu já fica exposto do jeito certo. Eu já senti essa loucura que vocês falaram aí de, tipo, ganhar uma grana num day trade e, tipo, você falar, caralho, dá pra ganhar tudo isso? Eu fiz um day trade uma vez. Dia, né? Eu ganhei, tipo, quase uns R$400 um dia. Aí eu falei, caralho, R$400, meu Deus. Você já faz a curva. Eu falei, meu Deus, um jogo você pra já comprar faz a Red curva. Dead 2 vezes. Eu falei, um lançamento por dia. 800, eu vou ganhar então 16 pau por mês. Fechou, vou pra casa, né? Já tô rico. Não, eu tive a sorte que, tipo, eu já trabalhava no Primo e tinha o Gão do meu lado. O Gão me deu 3 tapas, falou, para de ser idiota. Aí eu realmente abri os olhos e falei, meu, não é assim que a vida funciona. A gente tem esse problema, né, cara? Quando a gente ganha alguma coisa, ou a gente tem um aumento de salário, ou a gente teve um ano bom nos negócios, a gente tende a projetar isso pro resto da vida. Sim, faz a curva e pronto. Helicóptero daqui 2 anos já era. A gente ganha um trade de R$200 já projeta o ano, né? Fala, pô, daqui um ano, beleza, é iate. Eu tenho amigos que, tipo, ganham um salário bom e uma PLR boa, e quando ganham uma mal, eles não sabem o que aconteceram. Porque eles estão projetando um aumento faz anos já. E aí gera frustração, né? Expectativa, a mensalidade. Não, o cara olha assim e fala assim, pô, meu, eu não sei agora se eu saio ou não saio. Eu falo assim, cara, você não vai sair, você não vai arrumar coisa melhor, você tá projetando errado. E o Taleb diz que os 3 maiores vícios do ser humano, né? O primeiro é açúcar, o segundo é heroína e o terceiro é um salário alto, né? Então, quando você se acostuma também com uma renda, com um salário, você precisa daquilo pra viver, né? Ele chama de você viver na esteira rolante. Você já se acostumou a gastar 15 pau por mês. Amigo. Não tem jeito. É já parte de 15 pau. E se você projeta menos, porque é o inverno. Quando você olha as coisas estão piorando, você olha pra baixo e fala, ruína, vou virar mendigo. Hoje tocou num conceito importante da esteira rolante, e isso também é um perigo no mercado financeiro, que o ser humano, ele gosta muito de pensar em termos relativos, então ele se compara com tudo. Então, por exemplo, você tá indo lá no seu investimento, no seu game, só que aí você vê o vizinho, o fulano, ganhando mais, você começa às vezes a querer se arriscar mais pra tentar chegar naquilo que o cara tá ganhando. Você se incomoda, pô, você tá indo bem, né? Então o conselho que eu dou é, o jogo é você contra você mesmo. Essa é a verdade, sabe? Você tem que se comparar apenas com você mesmo e ver a sua evolução. Não, cada um tem a sua jornada, a sua trajetória, e o mindset da bolsa, assim, que eu vi que quando eu cheguei num nível, assim, que eu já tava confortável, é quando eu parei de ficar alegre se eu ganho e ficar chateado se eu perco. Eu não tô nem aí, assim, sinceramente. Quem me conhece sabe disso. Acha que eu vivo a maior parte do tempo até rabugento, assim, mas é que é um mindset normal, assim. Pra mim, é um trabalho como outro qualquer, é uma atividade, eu gosto, etc. E acabou. Se eu ganhei, não vou ficar comemorando. Agora, uma coisa que eu gosto de trabalhar, e é impressionante, quando tá em começo de bull, eu fico um pouco mais otimista mesmo. Eu fico até mais alegre, tranquilo, assim. E quando tá chegando o bear, eu começo a ficar mais cético e ficar mais... O Roxo sabe isso aí.
Porque a consciência faz você ter noção das coisas. O ignorante, ele durante algum tempo, ele é feliz, porque ele não se preocupa com o bear, ele acha que a bolsa vai subir pro resto da vida. Quando você vai se tornando cada vez mais consciente das coisas, você vai cada vez mais ficando preocupado. E a gente vê 10 anos de bolsa americana subindo e a gente, tá comprado em bolsa. Se a bolsa subir é bom pra gente, tem mais aluno, mas a gente fica muito preocupado porque 10 anos de bolsa americana subindo, a gente de vez em quando olha e fala, puxa, muita gente pode sofrer, né? É uma coisa interessante até porque acho que cada país, por exemplo, tem eu não sei se cada país ou se algumas economias é que puxam os grandes ciclos, assim, das economias. Mas, por exemplo, você falou de 10 anos da Bolsa Americana subindo. O Brasil não teve 10 anos de Bolsa subindo. Então, cada país funciona de um jeito. Não, funciona assim, o sistema financeiro mundial é vasos comunicantes, certo? Ou seja, se der um problema nos Estados Unidos, vai dar um problema no mundo inteiro. Só que o Brasil, por um período, ele viveu em uma outra dimensão enquanto acontecia esse grande mercado de alta norte-americano por questões estruturais de fragilidade pura que a nossa economia passou, né? A gestão, a forma como foi gerenciada a política econômica aqui, de uma forma desastrosa, né? Tanto que a gente entrou numa recessão profunda aí nos últimos anos. Mas assim, aí tem o outro lado da história, que isso é importante. Se acontece um problema nos Estados Unidos hoje, e se o Brasil estiver indo bem, o Brasil vai sofrer com isso também? Sim. Infelizmente. Em 2008... Marolinha? 2008, teve uma tese que foi vendida para as pessoas, chamada tese do descolamento. Falaram que não há problema que a economia americana está indo mal e que o mercado imobiliário está dando problema. Por quê? Porque os emergentes hoje são fortes e vão sustentar o crescimento global. Teve gestores brilhantes que caíram nessa. Mas não, o mundo é interdependente. Se você tem a principal economia do planeta com problemas, você começa a ter um efeito cascata, um contágio, vai derrubar a União Europeia, a China, vai tudo pro buraco. Então não tem como, assim. Então, se tiver um grande colapso, uma grande crise global, o Brasil aí não vai. A gente é a mosca no rabo da vaca. Se a vaca for pro brejo, infelizmente, a gente vai antes. E os ciclos não têm uma duração regular também. Não tem uma duração regular. Você pode ter, que nem teve esse descolamento do Brasil por um tempo. A gente entrou no bull market em janeiro de 2016, que tá em curso. Lá o bull market começou lá no final de 2008, começo de 2009, né? E é um caso à parte, né? O Brasil poderia ter navegado nesse bull aí americano a maior parte do tempo, não navegou por questões estruturais. Felizmente, né, conseguimos ainda pegar, né, uma parte, só que agora a gente tem que fazer algumas lições de casa pra quando vier o grande urso, o grande mercado de baixa, a gente não sofrer tanto. A questão é essa, vai sofrer? Vai. A diferença é, se a gente fizer a lição de casa, a gente vai sofrer menos. Então é o grau de sofrimento, mas que vai sofrer, vai. A gente tá falando aqui sobre bull e bear, né? O bull é o touro, que ataca de baixo pra cima, então é um mercado de alta, é uma alta longa, e o bear é o urso, que ataca de cima pra baixo, então a gente tá falando de um mercado de baixa, tá, primos? Naquele gancho que vocês estavam falando sobre se comparar com outras pessoas ou se comparar com você mesmo, né, relativo versus absoluto. É interessante que ontem eu estava almoçando com um amigo que tem um patrimônio bem considerável, tem mais de 100 milhões de patrimônio, e ele é um cara que sempre quis enriquecer muito financeiramente, né? E ele enriqueceu muito. Só que é um jogo em que você nunca vai ganhar, você nunca vai zerar, né? Se você sempre ficar nessa de se comparar. Porque antes, o objetivo dele era ter 1 milhão. Ele bateu 1 milhão e aí ele começou a entender que tem pessoas que têm muito mais que ele. É o banco imobiliário, né? Aí ele bateu 10, aí ele bateu 100, ele tava me contando de um amigo dele que tem 7 bi. Então assim, ele é pobre perto desse cara, ele não tá financeiramente. Satisfeito. É verdade. Então é um jogo em que eu sou miserável. E como que você se sente satisfeito? Você tem que traçar seus objetivos e falar, cara, cheguei e acabou. Parei. O Iludidos pelo Acaso, que é o primeiro livro filosófico do Taleb, que é de 2003, ele conta exatamente esse caso. A esposa de um advogado que morava na periferia e era super feliz, porque ela era a mais rica lá do bairro, e gostava de todo mundo, e era amigo de todo mundo, e eles mudam pro bairro riquíssimo lá em Nova York, e ela descobre que ela é a pessoa mais pobre do condomínio, e ela fica depressiva, né? E hoje você tem o Cristiano Ronaldo pra mostrar pra você como você é pobre. Então, essa relatividade deixa a gente muito deprimido. No passado, a gente não tinha isso, porque cada corte tinha o rico, o pobre, tinha todo mundo dentro lá do mesmo ecossistema. Hoje, então, como existem riquezas absolutas e absurdas, a única solução, Lucão, é olhar pra dentro e ter o placar interno. Você tem que estar melhor hoje do que ontem. É uma espécie de budismo, o estoicismo, né? Que é a filosofia do Taleb, que é o budismo
budismo com atitude, né? Essa questão de se comparar, se eu for fazer isso na minha família, né? Aí vai demorar, né? Pra chegar num patamar, né? Pode falar quem que é seu primo? Pode falar. Pô, pode falar você, então, né? É ruim, né? Deixa eu falar. Pô, primos, não sei se vocês têm alguma conta aí no Instagram, no Facebook, assim, né? Mas tem um cara chamado Mark Zuckerberg, que vocês conhecem. Mas quem já assistiu o filme, o filme não é da Facebook, né? É a rede social. A rede social, né? Nesse filme tem um cara que chama Eduardo Saverin, que é o brasileiro do Facebook, que cuidava da parte de finanças, né? Outras coisas. E o Richard é primo do Saverin. Então, se for ficar se comparando financeiramente, a casa cai, né, Richard? Porque a gente tá falando aí de muitos bilhões de dólares, né? Bilhões de dólares, e né? dentro da própria família também, né? Graças a Deus. Você já passou alguns aprendizados aí, cara. Você poderia passar o maior aprendizado aí que a sua família te passou sobre grana, sucesso? Cria uma rede social? Não, eu acho assim, que o maior aprendizado, por exemplo, meu avô tem 98 anos, ele veio pro Brasil com 10 anos de idade, sem um centavo, sem falar o idioma. Eu acho que é aqueles dois hábitos. Primeiro, eu vejo que meu avô, ele é extremamente grato por tudo, é um cara que tem muita fé, e ele tem uma fé no sentido de que é inabalável na crença da capacidade dele, assim, ele fala que se você tem uma alma próspera, né, você pode até ter algum deslize, acontecer alguma coisa, você fica rico de novo. Agora, se você tem uma herança e você tem algum dinheiro, mas você tem uma alma, né, de escassez, de pobreza, é questão de tempo pra você empobrecer. Porque é uma frase que eu sempre vejo que meu avô fala, ele sempre fala assim pra mim, eu sou um vencedor. Ele sempre fala, eu sou um vencedor, eu não tenho medo. Pode vir a dificuldade, porque eu sei que eu sou um vencedor, eu saio disso, eu vou conseguir, eu vou ir atrás, eu não temo, não ter medo. Ele fala, quem tem medo não ganha dinheiro, só tem que não se expor ao risco da ruína. Você tem que ter também, valorizar o núcleo familiar, isso é muito importante, sabe? Você tem que ter o respeito, não importa se é mais rico, pobre, então, dentro da família você tem que ter uma hierarquia mesmo, assim, uma coisa até tribal, assim, que tá na Torá, né, que é o nosso livro sagrado, né? Então eu acho que e torcer pelo sucesso dos outros. Uma coisa que eu acho que é uma característica do meu avô, e que espero um dia conseguir chegar, eu não vejo ele falar mal de ninguém, sabia? Ele não tá nem aí, meu. E quando começa alguém falar, sabe o que ele fala? Na coisa não, sabe o que ele fala? Ele fala assim, que ele tem sotaque, meu avô, né? Porque ele não é brasileiro. Isto não me interessa, não me interessa. Temos que nos preocupar com o nosso. Entende como é que é? Temos que nos preocupar com o nosso. Eu não tô preocupado. Ele não fala mal de ninguém. Ele só se preocupa com ele, com a família, etc. Vive lá as coisas dele e não perde tempo de ficar criticando isso ou cobiçando isso, aquilo, não. Ele fica feliz. Se você vai lá, por exemplo, meu avô, e fala, avô, ganhei tanto, tal. Ele fala, tá de parabéns, é isso mesmo. Se algum amigo dele vai contar alguma coisa pra ele, tipo, aconteceu, ele fica feliz, ele fala... Então, assim, eu acho que no Brasil, uma coisa que me incomoda, e eu até tava conversando com o primo esses dias, é que, infelizmente, a gente ainda tem uma cultura de ódio ao fracasso. O sucesso é uma ofensa. Né? O sucesso é uma ofensa no Brasil. É muito alto. Ao invés de você ficar feliz pela pessoa, ver o cara bem sucedido, não importa a idade, etc., você fica desconfiado, né? O pessoal fica, mas como fez isso? Fica procurando defeito, né? Então, se tem uma característica que eu vi no meu avô, é essa. E do Eduardo, a característica que eu acho mais impressionante dele, sabe qual que é? A humildade. A humildade, e uma outra característica que eu vi nele, assim, que é uma coisa que me chamou mais atenção, o cara parece que é de outra dimensão, é que quando você tá conversando com ele, o grau de atenção